Fala pessoal, seja bem-vindo ao Fé e Cultura, o nosso podcast. Eu sou André Rodrigues e o tema de hoje é ansiedade. Vamos fazer um diálogo entre a teologia e a psicologia, né, que é uma ciência muito útil nos dias de hoje. E aí a gente pretende falar, esclarecer esse tema, não é, Marcos? Verdade, André, vai ser um tema importante de se conversar, né? Devido ao mal do século, ansiedade, muitas pessoas aí com problemas de transtorno ansioso. Então é importante a gente conversar sobre esse tema e esclarecer, né, as dúvidas sobre o que é uma ansiedade natural, o que é um transtorno de ansiedade. Para isso a gente tem os convidados aí. Temos convidados aqui de peso que vão esclarecer pra gente isso. Eu estou com Larissa Gabriele, seja bem-vinda. Prazer, André. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um maravilhoso papo. É isso aí. E Bruno de Lima. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui com o pessoal que eu estou quase todo dia, né? Mas oficialmente hoje é a primeira vez. Tá participando aí com a gente para contribuir, né? Uma coisa que já é do nosso dia a dia, gente. Vocês vão se acostumar vendo eles aí. Mas antes da gente entrar no tema, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que a gente possa estar crescendo aí, trazendo conteúdo bom para vocês. Bom, gente, ansiedade. Eita, tema difícil de se falar nos dias de hoje, né? Parece que muita gente aí reclamando. O pessoal na igreja fala ansiedade. A gente teve aí recentemente aqui em Recife, mais ou menos umas 2 semanas atrás, 3 semanas talvez, quando estiver rodando aí o podcast, uma escola aqui que o pessoal, os adolescentes passaram mal. Parece que o pessoal começou a tentar de gente, né? Muita gente aí, gente desmaiando, chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou lá, quer dizer, ansiedade. Então, assim, isso é uma coisa muito recorrente. No último dia 3, a OMS divulgou aí um dado sobre o ano 2021, que foi o ano da pandemia, que houve um crescimento de mais de 25% de casos de ansiedade. Então eu achei muito importante a gente falar A pandemia sobre acentuou isso, né? a pandemia, né, o crescimento da pandemia. Bom, o nosso podcast é Fé e Cultura. O que é que nós, como pessoas de fé, podemos entender sobre ansiedade, que é um tema de matéria até de estudo da ciência, né, no lado da ciência. Eu gostaria de primeiro definir o que é ansiedade. Como é que a gente pode definir isso? Bom, vamos falar assim em termos naturais, né? A ansiedade, ela é uma resposta fisiológica mediante uma determinada situação de ameaça, né? Então tem uma situação de estresse e o corpo reage de determinado modo específico, na qual a gente denomina de ansiedade. E aí a gente tem características de suor, né? As mãos começam a suar. Você tem aceleração dos batimentos cardíacos, você tem um ataque cardíaco, você tem a pupila dilatada, e tudo isso, a respiração fica mais ofegante, e tudo isso, óbvio, fazendo um independente do outro. Então, você tem irrigação sanguínea direcionada para as mãos, para os pés, preparando o indivíduo para lutar com a ameaça ou fugir da ameaça. Então, se a gente voltar no tempo, a gente tem lá no período das cavernas, o ser humano enfrentando uma ameaça bastante real. Ele tem lá um animal bastante perigoso e ele precisa caçar para poder sobreviver. É um princípio natural, né, da vida, sobrevivência. E aí, quando ele se depara, o corpo dele entra nesse estado de luta ou fuga. Entrando nesse estado, é totalmente natural, totalmente normal. Ele precisa disso, nosso corpo reage assim. O problema que a gente coloca como um divisor de natural e patológico é quando ele sai daquele ambiente de estresse e os sintomas permanecem. Às vezes nem são todos os sintomas, às vezes é um ou outro que perdura. E aí a gente classifica como patológico. Ou seja, quando a ameaça, nesse exemplo específico, a gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de ansiedades que tem, nesse caso específico é quando a ameaça ela não é mais real. E aí os sintomas permanecem. Então quer dizer que todos nós temos em algum nível manifestações dos sintomas de ansiedade, inclusive isso é algo bom para nós, né? Sim. Um mecanismo de proteção. Isso, proteção. Então, de defesa. quando se apaixona, né, Marcos, com a namorada lá, né, que tá conhecendo, A paquera inicial, aquela aquele frio na paquera, barriga. algo novo, o corpo já, né, Se começa prepara, a se né, preparar. pra- Agora, existe um meio pelo qual essa manifestação não é natural, né? Parece que é uma desconformidade nessas Sim. manifestações, que seria a patologia, né? Como é que a gente pode explicar isso? A ansiedade patológica, né? Que é muito bem o que o Bruno explicou, que é quando os sintomas eles perduram, né? Eles continuam mesmo a pessoa não está em um ambiente onde a causa desconforto.
E a ansiedade, ela desencadeia vários tipos, né? Tem ansiedade generalizada, que é você sentir, você ter crises de ansiedade sem nenhum estímulo para isso, né? Sem nenhum medo. A crise vem, você pode estar no seu dia mais feliz, mas a crise vem sem nenhum estímulo para isso. Tem a fobia social, que também é um tipo de ansiedade, né? Que é quando as pessoas têm medo de falar em público, mas não é simplesmente um medo comum. É um medo onde atrapalha o dia a dia, Uma né? coisa terrível, né? Uma coisa Absurda. terrível. Tem a síndrome do pânico, que também é uma característica da ansiedade, né? Que é uma crise de ansiedade, porém nessa crise de ansiedade a pessoa tem um medo irreal de morrer, mesmo ela não estando em um ambiente onde vá fazer mal a ela, né? Tem também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também é original da ansiedade, né? E todos esses são considerados como patologia, né? Todos esses precisam de um tratamento. E isso tem uma causa, nós podemos falar de uma causa, né? As coisas que levam a pessoa a ter essa desconformidade. Uma vez eu estava conversando com um casal de amigos que eles tinham um relacionamento e tal, e aí o relacionamento acabou, né? E a menina começou a desenvolver uma crise de ansiedade, e ela dizia, foi por causa de um relacionamento abusivo. Quer dizer, eu ouvi muito falar sobre isso nesses dias. Como é que a gente pode falar dessa manifestação em relação às causas, né? Como seria isso? Então, vê só, como Larissa falou, as classificações que a gente utiliza, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, todas essas nomenclaturas, elas são clínicas. Hoje, com acesso à informação, as pessoas vão direto na internet, né? Aí é muito comum, eu tô com uma dor aqui, vai ver lá é câncer, né? É muito comum. E isso acontece também na área de saúde mental. Sim. As pessoas estão taquicardia, estão suando, vai ver lá, você tem transtorno de ansiedade generalizada. Quando tem um objeto em específico de, por exemplo, de organização, a pessoa já vê lá, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e vai se autodiagnosticando. É importante lembrar que essas definições, elas são clínicas. Por quê? Vou dar um exemplo. Hoje, na modernidade, a gente está imerso em uma sociedade, uma civilização que está totalmente desprovida de sentido. Hoje a gente vive uma civilização, uma geração que ela perdeu o rumo, o sentido e o propósito. Ela não tem um rumo e não tem um destino final. E isso foi observado pelo próprio Nietzsche, né? Isso não é nem uma observação... Nietzsche é o que você fala, é o filósofo. O filósofo Nietzsche, alemão. Não é nem uma observação necessariamente cristã, né? Teológica cristã. Mas Nietzsche, um filósofo ateu, ele declarou, ele disse, olha, a morte de Deus, isso no livro H é a Ciência, a morte de Deus vai desencadear um sentimento de perdido mesmo, de desorientação na próxima geração. Que as pessoas vão ficar sem rumo. E ele usa até uma história de que o homem ele chega na praça gritando, dizendo, para onde eu vou? Cadê Deus? Como nós fomos capazes de beber o oceano, de apagar o sol? Para onde eu vou? O que eu farei? Ele reconheceu que ao apagar Deus, e quando Nietzsche declara a morte de Deus, ele não está declarando a pessoa de Deus, ele está declarando a ideia de Deus na sociedade. O conceito que a sociedade tinha sobre Deus. Exato. E ele acusa a ciência de ter feito isso. Ele dá algumas prerrogativas do como a modernidade vai fazendo isso e diz, a ciência pregou, né? Colocou os pregos no caixão de Deus. Porque ele vai justificar o quê? Que a ciência é necessária para explicar as coisas que as pessoas davam a justificativa a Deus. Óbvio, faltava teologia e filosofia clássica para Nietzsche, mas a gente vai ignorar essa parte. Então, hoje a gente vive exatamente nesse estado. Então, ele descreveu bem, né? Ele descreveu bem. Então, por que eu estou contando isso? Porque o ser humano moderno, o homem, digamos melhor, um pós-moderno, o homem da pós-modernidade, ele vive em um estado de largado no mundo. Ele é lançado ao mundo todo, sempre a humanidade foi lançada, você nasce, você é lançado em um lugar sem amparo, você precisa de um amparo da mãe, você nasce com a necessidade de ser acolhido e você tem isso com a mãe, e aí você tem os valores sendo quebrados, a questão da família sendo desmistificada, você tem a supervalorização, que aí é uma crítica minha, de creches, por exemplo, e a supervalorização da mulher dentro do mercado de trabalho, e aí você pega crianças, o abandono. Lembrando, na perspectiva da criança, não existe causa social, política. Na perspectiva da criança, ela está sendo abandonada. E isso já é um fator
motivador para despertar essa ansiedade que é existencial. Veja, a gente está trabalhando dentro do campo existencial. Por isso que eu bato no pé. Essas definições são clínicas. É importante que um profissional adequado classifique elas. Ô Bruno, desculpa, André. Sobre isso que o Bruno falou aí, sobre o homem tirar Deus do seu lugar, então tem o avanço tecnológico, a ciência cada vez mais, um homem que parece que tem o mundo na palma das mãos, né? A gente observa ali, antes da Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra, o homem tem aquele senso de que ele realmente tem o poder, né, nas mãos, né, de Ele tá no paz, centro. de prosperidade. Parece que tem aquele período da Belle Époque, né, na França, Sim. lá, um período de luz, de prosperidade. Parece que a humanidade está progredindo para uma felicidade, tem aquele materialismo, né, de que o mundo se encerra aqui e tudo mais. Vocês acham que, assim, as guerras que estouraram foi um grande baque para o ser humano em olhar para essas questões e observar para onde é que a gente está indo, né? Porque parece que realmente... Como se a consequência da idade da razão, para quem não está entendendo, a gente está falando de um período em que o homem remove Deus e passa ele mesmo a se colocar no centro, e aí é o que Bruno estava explicando, né? Que gerou uma falta de sentido. né? Então, não é que a culpa da ansiedade é a ausência de Deus, mas é que a maneira pela qual a sociedade escolheu viver tirando Deus fez com que ela perdesse o sentido, e aí várias consequências desencadearam, entre elas a ansiedade. A ansiedade. A própria correria da vida, parece que Exato. os dias são corridos, o ser humano não tem aquele senso de contemplação. É porque, mano, às vezes as pessoas dizem assim, olha, isso... Assim, em termos simples, né? No dia a dia, as pessoas dizem, isso é frescura. Porque minha mãe lavava, trabalhava, teve 15 filhos e ela nunca viveu dentro de casa, eu tô morrendo. Tem que entender que o que ocorre de uma geração para outra é exatamente isso que Nietzsche previu. É tirando os pilares. O que ele falou de sentido e propósito é tirar as bases, os pilares que sustentam. Tem um psicólogo, psiquiatra que eu gosto muito, que é Viktor Frankl. Ele vai trabalhar toda a sua clínica psicológica dentro do sentido. E aí ele cita Nietzsche e tudo isso. E uma frase que é slogan mesmo da logoterapia, que é a escola clínica que ele criou, quando se tem um porquê, ou seja, quando se tem um sentido, não importa o como, a gente suporta. A gente suporta. A gente suporta qualquer como. É aquela coisa do sentido, né? Do sentido. Isso na prática, como é? Muito simples. Uma mãe, ela consegue levar o seu corpo ao máximo por causa da sua prole. Um pai que tem compromisso moral com a sua família, ele consegue levar o corpo à exaustão para poder prover dentro do lar. Então é por esse motivo que se diz que no período de hoje parece que a ansiedade ela é algo como se não existisse antes, né? Ou pelo menos não na forma que é hoje. Só para a gente sintetizar aqui, então você tem uma cultura, uma época, uma sociedade que vive sem um propósito transcendente, né? Exatamente. Sem Deus. E a sensação que dá é que as pessoas realmente estão doentes, né? Parece que o mundo realmente está doente, né? Muitas pessoas, a gente vai observar que com casos clínicos de ansiedade, as preocupações, assim, é bom diferenciar também, né? Aquilo que é preocupação quanto à vida, estresse, eu não sei, tem síndromes diversas, né? Que podem se confundir com ansiedade, burnout, estresse, aquela sensação de fracasso quanto à vida. Então é uma série de transtornos, né? Que eu acho que é devido a coisas como essa, são consequências que vão surgindo aos poucos, né? E a partir da psicologia a gente vai descobrindo esses transtornos. Então é um problema, existe realmente essa questão clínica que Bruno falou, né? É correto a gente chamar a ansiedade então de uma doença, né? É correto a gente dizer que o ansioso tem uma doença? Como é que a gente pode falar sobre isso? A ansiedade em si, ela é um mecanismo de defesa nosso, né? Então todos que somos seres humanos temos ansiedade, né? Ela é algo benéfico pra gente, na verdade. Mas a ansiedade como patologia, ela é caracterizada como uma doença. Por quê? Porque ela precisa de um tratamento, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem a TAG, ela vai ter crises de ansiedade sem explicação, ela vai ter aquele medo irreal. Então, precisa de um tratamento, como o Bruno bem pontuou, é um termo clínico, né? As pessoas não podem simplesmente procurar lá no Google, dar um Google e se caracterizar como um ansioso generalizado, né?
mas que ela precisa sim de um tratamento, né? Ela precisa de um olhar clínico. A ansiedade comum não, né? Como sabemos, a ansiedade ela é algo benéfico pra gente, né? Ela é uma reação ao nosso corpo. Mas a ansiedade como patologia, que seria a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, a TAG, que é a ansiedade generalizada, ela é caracterizada como uma doença porque ela precisa de um tratamento, né? Psicoterapia, em alguns casos medicamentos, etc. Hoje, quando se fala de ansiedade, eu vejo muito pessoal compartilhar o seguinte: ansiedade não é frescura, né? Ansiedade não é falta de fé, né? E até a gente falou da questão de Deus aí, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Como nós podemos falar sobre ansiedade dentro do conceito cristão, dentro do contexto de alguém que tem fé, por exemplo? Será que nós podemos dizer que a fé ajuda no combate à ansiedade? A gente tem exemplos bíblicos de pessoas que, sei lá, manifestaram um sintoma de ansiedade. Como é que a gente pode esclarecer essas questões aí? Olha, o maior exemplo de todos é Cristo. Né? A gente tem um quadro descrito nos Evangelhos de Cristo em um momento de estresse muito profundo, e a gente pode categorizar como ansiedade porque o texto deixa claro que é uma preocupação acerca do futuro. Então é uma característica que a gente nem sequer destacou, mas é uma característica muito forte da ansiedade, é uma preocupação extrema com o futuro. Então é uma crença interna que é marcado com a pessoa ansiosa no sentido patológico, que já vem do quadro natural, né? Então você tem uma preocupação com algo do futuro. Cristo no Getsemane, ele estava em profunda angústia, né? Pelo que havia até a morte, pelo que havia de sofrer. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele estava passando o que ele iria passar. O tamanho do estresse, da angústia foi tão profunda que ele chegou a suar gotas de sangue. Então, você tem o próprio Cristo na natureza perfeita de Deus e humana. Eu deixo para brigarem à vontade aí na parte da teologia que estuda a natureza de Cristo. Mas você tem uma evidência nas escrituras falando que Cristo passou por uma profunda angústia de ansiedade a ponto de suar gotas de sangue. E não era patológico. Então, isso é magnífico, porque exemplifica bem nas escrituras um episódio de angústia profunda. Então, quando a gente fala em patologia, a gente fala em frequência, em continuidade. Mas a gente pode falar de episódios isolados. Dada a circunstância que ele ia enfrentar. Né? Exato. Quem nunca ouviu falar? Fulano surtou. Né? Aquele surto, às vezes, é só aquele momento. Às vezes não perdura, foi aquele momento. E a gente entra em um certo dilema. A gente vai categorizar como patológico? Às vezes não é necessário. Mas, obviamente, não foi um momento normal daquela pessoa. Tem duas discussões muito interessantes. Você falou de Cristo, é um exemplo perfeito, né? Não era para menos. O cara ia enfrentar a morte carregando os pecados do mundo. A natureza humana coexiste em Cristo com a natureza divina. Então, um único ser com duas naturezas 100% em sua totalidade ali, né? Colossenses diz que nele habita plenamente, corporalmente, a plenitude da divindade. Mas Jesus, ser humano, inclusive esse fenômeno do sangue, do suar sangue, a gente pode ver como uma coisa sobrenatural e tal, mas não é. É um fenômeno humano. Inclusive existem casos clínicos de pessoas que chegaram na clínica, né, suando gotas de sangue. E aí a gente já entra num outro assunto, né, que a ansiedade é uma alteração do funcionamento natural do corpo humano, ou seja, ela é consequência daquilo que o pecado trouxe, do sofrimento que o pecado trouxe. Quer dizer, o ser humano perfeito, ele teria ansiedade, mas como a gente explicou, no sentido natural, para enfrentar um funcionamento normal. A patologia já é uma consequência do pecado, né? E aí a gente já falando de exemplos bíblicos mesmo, porque eu pergunto o seguinte: bom, será que eu devo orar por uma pessoa que está ansiosa? Né? A oração funciona com ansiedade, porque é tanta gente combatendo as questões da fé, que eu acho que a gente, por um lado, pensa assim: se fé não tem nada a ver com Deus, e a ansiedade não tem nada a ver com Deus, então não vou nem orar, vá para o psicólogo. Mas eu acho que a gente precisa esclarecer, botar os pingos nos is. Tem gente que ora pelo cachorro, pelo papagaio, tem gente que ora por doença. Por que não orar pela ansiedade, né? E eu acho que não é um problema, ou é bom. A fé é válida para qualquer tratamento, né? A fé é válida para qualquer tratamento, mas existem estudos, né? Inclusive, deixa eu ver aqui o nome, pela revista
Psicologia Ciência, que é da Universidade de Toronto, no Canadá, que eles realizaram estudos, né, que é o nome STOP, que eles identificaram que as pessoas que frequentam sinagogas, igrejas, estão incluídas no meio religioso, né, elas estão menos propício a desenvolver o sintoma de ansiedade. Ou mesmo que elas tenham esse sintoma de ansiedade, não chega no ápice. Isso né? me lembra, Gabriele, aquilo que Bruno falou sobre o sentido da vida. Victor Frankl, ele observa, né, no campo de concentração, ele ficou ali no campo de concentração nazista, e uma das coisas que ele escreve Em Busca de Sentido, né, no livro dele, e que vai fundamentar a teoria dele da logoterapia, é que ele observava que aqueles prisioneiros do campo de concentração que estavam ali, que se apegavam a algo, seja alguém que estava lá superior fora, a um sentido de vocação, um trabalho que ele tinha que desenvolver, ou ao seu Deus, ou seja, eles têm um sentido, têm um porquê viver, tem algo a que se apegar, eles resistiam mais, né? Enquanto aqueles, inclusive, eram mais fortes. Isso, eles eram mais fortes, né? Inclusive ele até descreve, né, que quando o cara ele perdia a esperança já, ele pegava o último cigarro que ele tinha para trocar lá, fumava, tranquilo, né? Porque já sabia que ia morrer, já estava se entregando já, né? Então acho que a religião ela pode ajudar, né? Totalmente, totalmente. Na prática a frase do slogan da própria logoterapia. Quando se tem um porquê, suporte de qualquer como. E o próprio Victor Frankl, ele dá uma certa escalonada de porquês mais firmes e fortes para suportar esses comos. Ele dá, por exemplo, o trabalho é um porquê que dá uma sustentabilidade boa ao ser humano. Mas a sustentabilidade, por exemplo, o outro porquê, família, muito, né, mais superior, porque é mais direto no sentido de transcender. Para Victor Frankl, transcender é sair de si. A gente vai saber que na filosofia e na teologia o transcender tem um significado um pouco diferente porque envolve a questão do divino. Mas na logoterapia, quando Frankl fala de transcender, é quando você sai de si. Então, toda vez que você ama, toda vez que você tem um ato de serviço, um ato de amor, você transcende, você sai de si para o outro. O trabalho é sair de si, porque o trabalho você está servindo de algum modo a alguém. Mas o ato de se doar, o ato de transcender alguém que você ama diretamente, já é mais superior, já é mais firme. E mais superior ainda quando você tem um sentido que transcende o material, o próprio Deus, né? A própria divindade. Então, as pessoas elas conseguem se segurar firme. As pessoas, meu Deus, as histórias de missionários, e às vezes não necessariamente somente cristãos, missionários de várias religiões, pessoas que tinham firme naquela religião, elas conseguiram suportar coisas absurdas que eu paro assim e digo, rapaz, complicado. E tem até uma máxima, né, que ele fala, né, aceitar um sofrimento que é inevitável da vida, né, serviram um ideal e amaram uma pessoa, né? Isso é muito importante, né? E até a própria revista, ela vai trazer que os pais, né, que são muito espirituais, quando os filhos estão tendo algum sintoma ansioso, quando eles oram pelos seus filhos, eles ensinam seus filhos a entregar a Deus, ou seja, algo muito superior. Estou ansioso por algum motivo, mas eles têm um pensamento de que Deus tem um plano maior, então eles se apegam a isso, né? De que posso estar passando por algo, o meu como, mas eu tenho um porquê. Sim. Né? Então, na verdade, se por um lado a gente não deve tratar como é demônio, é o capeta e tudo, mas por outro lado a gente pode orar pela pessoa, né? Indicar que a pessoa tenha a religião, cultive a sua fé, né? A fé ela pode ser útil no sentido de trazer para o indivíduo e para a sociedade um conceito transcendente, uma realidade além daqui desse mundo, que faz com que a pessoa desenvolva esperança no sentido da vida e não naquilo que ela deve viver. Eu tenho um exemplo muito prático que eu gosto de usar, que é de um dos primeiros cristãos lá do primeiro século. Eu não vou ter o nome dele, se foi o Policarpo ou se foi algum outro, mas estava entrando no Império Romano, e aí questionaram ele: você é cristão? E ele disse: eu sou cristão. E ele disse: então você nega o seu Deus, você nega Cristo? Se você não negar Cristo, você vai ser lançado no covil de leões. E ele disse: se eu for lançado no covil de leões, as feras vão me devorar. E depois disso, eu encontrarei com o meu Senhor. Agora vocês
vão queimar e arder para sempre no fogo do inferno. Ou seja, a ideia de transcendente, um ser que está esperando ele do outro lado para uma pós-vida, traz nele uma, e aí entra no que Bruno falou, né, numa certeza tão grande que ele não tem mais preocupação no aqui. Então, é por isso que a gente diz, nesse sentido, a religião é exatamente o contrário do que se diz por aí. A religião tem um papel fundamental, a fé tem um papel fundamental no homem, porque ela vai comunicar para ele o conhecimento de uma realidade superior. O apóstolo Paulo, sobre isso que André fala, ele escreve, né, que nós nos gloriamos também nas tribulações, né? Ou seja, as tribulações é pressão, né? Pressão de todos os lados, seja psicológico, de perseguição física mesmo. Nós nos gloriamos na tribulação, pois elas produzem paciência produz esperança, né? É essa coisa de estar apegado em algo que não se encerra aqui. Eu tenho um porquê, né, viver, né? O que André falou levanta uma questão bem interessante. Como é que a gente lida então com a questão da fé e com a questão da patologia? Então, no caso, a gente estaria reforçando a ideia de que basta ter mais fé, basta crer mais em Deus. E aí é onde a gente responde de modo muito simples. A patologia é categorizada pela frequência dentro de um quadro que foge da vontade do indivíduo. Então o indivíduo ele não quer, a vontade dele não faz diferença naquilo. Ele pode não querer, ele pode se sustentar onde for, mas existe uma dependência, e agora dando uma explicação orgânica, né, biológica, existe uma dependência de hormônios que induz aquela pessoa, e quando a gente fala de indução no sentido biológico, é diferente de uma indução de comportamento, né? Fulano te induz ao mal, é uma questão de vontade, mas quando a gente fala no sentido biológico, é muito diferente. Não importa o que ele faça, o cortisol vai ser liberado, tem inúmero cortisol no seu corpo, o coração vai acelerar, você vai fazer o quê? Eu conheço uma pessoa, Bruno, que desenvolveu um transtorno ansioso. E eu tive que socorrer a pessoa, né, de madrugada, acordou, acho que eram umas 3 horas da manhã, do nada acordou, o braço pesado, gelado, a boca branca, falta de ar, o coração acelerado, achou que era coração, alguma coisa assim, né? Primeira vez, ele foi lá na UPA, né, tomou, não sei se é Buscopan para acalmar, não sei, um medicamento lá para acalmar, né? Aí teve uma outra vez, acordou novamente de madrugada, aí levou de novo, aí do médico disse, vai ter que ir para um psiquiatra, um psicólogo, porque realmente é por causa de ansiedade, né? Então, essa manifestação aí é incontrolável, a pessoa dormindo e acordar assim. E essa é a importância de você saber, né, que existe uma ansiedade normal, existe uma ansiedade patológica. Porque quando você entende a diferença, você para de caracterizar tudo como demônio ou tudo como falta de Deus. Né? É a mesma coisa um câncer. Ninguém vai chegar pra pessoa que tem câncer e vai dizer, isso é falta de Deus. Olha que eu conheço um cabo que usa um chapéu assim, que ele igual diria isso. Os amigos de Jó, né? Tem uma história curiosa que aconteceu comigo. Eu era líder de uma congregação, a gente dirigia uma congregação, e no meio do culto lá, a gente tava lá no culto, os irmãos cantando e tal, e de repente uma irmã caiu, né? Uma mulher lá caiu, deitada lá. Alguns irmãos rapidamente disseram, vamos orar porque é demônio. Estenderam a mão, começaram a orar. De fato a gente orou, eu observei direito, eu disse, isso não é demônio, essa mulher está passando mal. Eu botei dentro do carro e a gente correu pro hospital. Quando chegou na emergência, o médico analisou e tal, ela estava com sintomas aparentemente de cardíaco, né? E o cara disse, olha, o médico disse ansiedade, ela está tendo uma crise de ansiedade e ela realmente passou mal. Quer dizer, se a gente ficasse ali orando e não resolvesse, eu já conheci casos de uma jovem que morreu. Ela passou mal na igreja e os irmãos passaram 1 hora, 2 horas orando, sai demônio, ela estava tendo uma parada cardíaca e morreu. Quer dizer, a importância de conhecer o assunto. Exatamente. E na ansiedade, né, por ela ser tão irreal, como o Bruno bem pontuou, o indivíduo, ele não tem às vezes domínio sobre si, né? Eu vou trazer um exemplo. Eu tive uma vez uma crise, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, os dois juntos. Síndrome do pânico, lembrando, é o medo irreal, né? O medo da morte. E a ansiedade, a patológica, você não tem domínio sobre si. E eu lembro que uma vez eu tava na rua e eu fiquei totalmente fora de mim, tipo, totalmente mesmo. Eu comecei a me tremer, né? É um dos sintomas também comuns, algumas pessoas desenvolvem. Eu comecei a me tremer, um medo avassalador de morrer, e eu estava sozinha, né? E eu não conseguia falar, meu nome, nada. E
graças a Deus que a pessoa que eu tava, me socorreu na hora, né? Ela não achou que era demora, achou que realmente tava passando mal. E é um medo totalmente real. Mas uma vez eu tive, quando eu cheguei na igreja, e um conhecido meu chegou pra mim dizendo que no outro dia que era a falta de Deus. E eu fiquei assim, eu fiz, nossa, então, né, se você tá dizendo, mas a ansiedade junto, porque elas sempre vêm juntas, né, Bruna? Ela nunca vem só ansiedade, ela sempre vem com mais uma amiguinha do lado. E o transtorno, você sai de si. Então, a pessoa que não tem um entendimento, ela realmente, se for no ambiente da igreja, ela vai achar que aquela pessoa está sendo possessa ou algo do tipo. Então, no teu caso, Né? você realmente foi diagnosticada? Fui diagnosticada com o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico. E como é que foi? Teve tratamento, teve medicação? Como é que funcionou no teu caso? Tive tratamento, eu passei em média de 1 ano fazendo psicoterapia com os medicamentos, né, os antidepressivos. Em relação à medicação, quando você fala aí que tomou medicamento, uma coisa que eu percebo em relação à medicação, que pessoa que tem um transtorno ansioso, ou crise pânico, ou qualquer patologia nesse sentido, e ela vai no psicólogo, o psicólogo encaminha para um psiquiatra, ele receita ali uma medicação, e aí a pessoa começa a tomar aquela medicação, clonazepam ou outro medicamento, se ela não ir para terapia, para um terapeuta, para também poder tratar no lado da psicologia também, isso pode ter algum tipo de consequência ruim para a pessoa ou não? Só aumenta o medicamento, a pessoa se medicar ali com a receita e trocar a receita no SUS. Tipo, o cara que pesquisou na internet, tal remédio é bom, ele vai lá e ele mesmo se medica. Vai lá e se medica. E às vezes Nossa, até gente. ele tem ali a receita, vai no posto todo mês, pega a receita, troca o remédio, pega o remédio e fica tomando aquilo ali. Pode ter algum tipo de consequência em relação a isso? Sim. Eu vou dar uma explicação um pouco mais longa, beleza? Mas para não parecer que são psicólogos falando, fazer uma pergunta a um psicólogo se a psicoterapia é importante. Ora, a resposta fica óbvia. Mas eu vou dar uma explicação mais longa para justificar. Vamos lá. Aristóteles falava de 3 tipos ou 3 faculdades da alma, ou 3 tipos de alma, dependendo de alguns estudiosos. Mas no mesmo sentido. O que seriam essas 3 almas ou 3 faculdades? Ele vai dizer, olha, existe a alma que ela é vegetativa. A alma vegetativa ela é caracterizada pelo viver. Então ela simplesmente se alimenta e vive. Que aí a gente tem, como o nome é sugestivo, as plantas, por exemplo. Né? Então ela se restringe àquilo dali. Pouca movimentação restringida ali para poder viver, sobreviver. A gente vai ter o segundo tipo de alma, a segunda faculdade, que é a acumulativa da primeira. Ela tem as características da primeira, que é a sensitiva. Então é uma elaboração muito mais sofisticada. Então o animal, que é característico dessa alma, ele percebe o ambiente, ele sente o ambiente, ele responde ao ambiente. São estímulos mais complexos do que o da alma vegetativa. Um exemplo, o girassol, ele responde ao estímulo luminoso. Ele acompanha ali a luminosidade. É um estímulo, mas um estímulo tão restrito, tão simples, tão simplório, comparado ao da alma sensitiva, que exige reconhecimento até de emoções, por exemplo, em cães. Cães conseguem perceber a tristeza no dono e ele fica... Parece que sente saudade, né? Ele responde de uma forma de consolo. É uma resposta de mais instinto, é mais instinto mesmo. É característica da alma sensitiva. E a terceira é a alma intelectiva. A alma intelectiva é característica do ser humano. Ela é capaz de olhar para trás e, digamos assim, esperar o futuro. Ela é característica de uma alma ser humano. Então, racional. É caracterização racional. É como se tivesse a consciência do tempo, da morte. Então, ótimo exemplo agora, por exemplo, a ansiedade a nível sensitivo, já que eu dei essa explicação das almas, uma ansiedade a nível sensitivo é o quê? É aquele cão que, ao ver que está próximo do alimento, o rabo começa a abanar, a língua vai para fora, ele começa a agitar o corpo. Isso é uma característica... Se for um pincher, fica tremendo assim. Fica se tremendo. Isso é uma ansiedade puramente sensitiva. Então aí a gente dá um remédio. Resolveu o problema. Sim. Mas quando a gente está falando de algo mais elaborado, alma intelectiva, racional, a gente dá o remédio e você vai resolver a parte sensitiva do ser humano. Então, os sintomas ele decai, né?
Que aí vem as características, o suor reduz, os batimentos cardíacos reduz, realmente os pensamentos, que querendo ou não, o pensamento está associado à parte orgânica, ficam mais desacelerados. Porém, a parte racional, a parte intelectiva do problema, do transtorno permanece. E aí fica aquela guerra, você empurra remédio, você não trata a parte mental e fica aquela guerra, você empurra remédio, a parte mental empurra mais problema, e aí a ansiedade volta, você empurra remédio e não soluciona o problema, pelo contrário, você vai dar dando força ao transtorno. Como dizer que você resolve o efeito, mas não a causa. Não a causa. Tá dando paliativo. Tá dando paliativo. E o pior, é como se você estivesse aumentando a carga em um treino de musculação, porque você tá deixando um ambiente... como é que o nome se diz, com mais, eu vou usar termos simples, você está deixando um ambiente mais calmo, e aí o problema, digamos assim, se torna maior. Dando inteligência ao problema, eu tenho que ficar maior, eu tenho que dar mais estímulo aí, e você tome problema, e o estímulo, eu vou crescer, e aí vai criando um problema muito maior. Então eu posso dizer que dar remédios psicoativos a pessoas que têm transtornos mentais, nesse caso que a gente está falando de ansiedade, sem uma psicoterapia, piora a ansiedade. No médio e longo prazo, os sintomas de só fazer o uso da medicação, sem um tratamento psicoterapêutico. Estresse pode surgir, agressividade. E tem os efeitos colaterais do próprio remédio. Tem que ter, olha, gente, esses remédios psicoativos são extremamente agressivos e perigosos. É porque você não está tratando a causa, né? É a mesma coisa uma pessoa que chega com crise de ansiedade em uma emergência. Os médicos não vão se preocupar em entender o que foi que desencadeou aquilo. Não, o que é que eles vão fazer? Medicação pra cima. Era o que acontecia comigo. Eu ficava dopada, ia pra casa, dormia, a crise passou. Mas o motivo ainda continuava ali. É a mesma coisa quando uma pessoa se toma medicamentos, né, sem fazer psicoterapia ou algo do tipo, ela tá apenas diminuindo os sintomas. Diminuindo entre aspas, né? Porque assim... aqueles sintomas do suor, do nervosismo pode diminuir, mas vai vir outros por trás. Os sintomas no caso físico, né? Os sintomas físicos conseguem se resolver, mas existem outros sintomas, tipo compulsividade. Sim. A compulsividade, a obsessão, melhor dizendo, a obsessão, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão vai existir. O que é que o remédio faz? Dar mais controle à pessoa para que no momento da terapia ela consiga organizar melhor e tratar melhor. Porque se você pega uma pessoa com crise de ansiedade, vai colocar ela na terapia. É como uma pessoa que faz uma cirurgia e aí ela precisa da muleta para poder a cirurgia realmente cumprir uma missão. O próprio dela. exemplo da cirurgia, você anestesia o paciente. No caso do uso de remédios, casos graves, por isso que é importante dizer o seguinte, os remédios só são importantes em casos graves. Por quê? Porque é desnecessário os efeitos colaterais em casos leves. Isso é muito importante porque parece que é comum hoje as pessoas tomarem esses remédios não sei como é que chama, psicoativos. Né? Esse dia eu vi um meme, cara. O meme dizia assim, resuma a sua vida no nome de 2 remédios. O pessoal tava lá, Rivotril, com não sei o que lá. E eu fiz Ritalina, quer dizer, tudo remédio que deveria ser fruto de uma receituação. Então, às vezes a gente sabe que a pessoa toma por conta própria mesmo e aí é um perigo extremo, né? Mas é muito interessante essa questão. A gente tava conversando aqui nos bastidores sobre a síndrome do pânico, né? De ser como é que se manifesta aquilo ali? A pessoa realmente ela tem medo das pessoas em si ou é de um local específico? Frequentar determinados lugares. Naquele lugar eu não vou porque senão vai se manifestar a crise. Como é que funciona isso aí? Olha, eu cheguei a falar no início que essas classificações, que eu ainda reforço, né? Que são necessariamente clínicas, para o terapeuta ou psicoterapeuta utilizar essas nomenclaturas, porque isso vai direcionar a forma que ele vai tratar o paciente, mas isso é clínico. No sentido prático, não vai fazer tanta diferença para o paciente. Geralmente só dá mais assim, uma justificativa do porquê ele sofre, e isso acalma, porque ele vai dizer, não, poxa, eu tenho um problema. Isso, querendo ou não, ajuda, acalma. Mas não faz diferença se é toque, se é TPAP, não faz muito diferença, DPP. É fruto de ansiedade. É fruto da ansiedade. Então é correto a gente dizer, mudando agora um pouco a perspectiva, que todas essas doenças e esses problemas que acontecem é fruto de uma vida desordenada, né? Podemos dizer que uma pessoa fora da sua ordem natural, ela manifesta essas doenças. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a sociedade
ela vive de uma forma totalmente desenfreada, no sentido de virtudes, né? De ser um ser humano virtuoso. A gente falava num podcast passado, eu e o Marcos aqui, sobre o papel da educação. Que a educação tinha um papel do indivíduo se tornar um ser humano melhor, e em busca da verdade. Essa verdade era transcendente, ou seja, ele alcançava através do ócio, né, a busca pela virtude. E cada vez mais, ao contrário do que se diz que a sociedade está progredindo, cada vez mais a sociedade parece estar se degenerando mais. O número de índice só sobe, de vidas desordenadas só sobe. Então, o que é que nós podemos falar como uma forma de se prevenir de ter essas patologias? Como nós podemos ordenar a nossa vida no sentido de buscar as virtudes, de ter uma vida disciplinada, de ter uma vida melhor, para que a gente venha evitar que a nossa desordem mental cause esses problemas, né? Como seria essa relação entre o homem e a virtude? Vamos lá, para responder essa pergunta, a gente precisa ir para dois conceitos simples. A parte filogenética do ser humano. O que é que eu vou chamar assim de filogenética? Basicamente, é a história da espécie. Mas aí aplicado dentro da pergunta, dentro do contexto, no sentido de a história da humanidade. Quando a gente fala de filogenética, Freud vai dizer que o ser humano ele sofreu alguns açoites, algumas lapadas narcísicas. O que seriam esses açoites narcísicos? Seriam lapadas no nosso ego. E a gente pode usar aqui o conceito popular mesmo, o senso comum de ego, aquela coisa vaidosa do ser da humanidade. Exato. E aí ele vai identificar o seguinte: primeiro, aí eu vou usar o que ele identificou e vou acrescentar algumas coisas. Primeiro, ele identificou que o ser humano sofreu um grande açoite narcísico quando Nicolau Copérnico disse que a Terra que o universo não girava em torno da Terra. E aí tirou o homem de dentro da centralidade do universo. Porque se acreditava, ainda tem algumas pessoas que acreditam, que o universo gira em torno da Terra. Então ele quebra isso e diz, não, a Terra gira em torno de uma estrela, junto com outros, que na verdade está orbitando uma galáxia, e a galáxia está orbitando e vai aumentando. Parece que a gente não é tão especial assim. Tão especial assim. Ele diz, olha, isso foi o primeiro açoite narcísico que a modernidade sofreu. E de fato, Nicolau Copérnico vem na entrada da modernidade. Na entrada da modernidade você já leva esse açoite narcísico na humanidade. Depois você tem, por exemplo, Darwin. Darwin, ele já tira o açoite narcísico de Darwin, quebrar as pernas da criação especial, na qual o ser humano foi criado no meio de várias espécies e ele é a coroa daquela criação. Detalhe. Detalhe. Uma explicação mais cristã, né? Mas, não, detalhe. Isso a gente pode até desenvolver em um único podcast, porque é muito polêmico e tem muita informação. Pois é, eu tô aqui. Darwin era criacionista. Ele era padre, né? Eu não sei. Não, ele era da igreja anglicana, homem. Anglicana. Ele era criacionista. E aí, eu não vou entrar em detalhe porque não é importante para a resposta, mas só dando aquele spoilerzinho para, quem sabe a gente fazer um podcast. Que a gente vai fazer um podcast sobre Darwin para investigar isso aí. Ele vai dizer, essa ideia de evolução pela casualidade é coisa de darwinismo. É coisa de pessoas que pegaram a teoria deles, ouviram o darwinismo, porque Darwin não era darwinista, e disseram, olha, foi tudo ao meu caso, mas Darwin atribuía a orientação da evolução por uma inteligência, e ele dizia que era Deus. Tem uma hora que ele chega em eu não lembro agora o bioma, mas tem um bioma lá na Europa que lembra muito o pântano que a gente tem. Ele chega nesse local, ele olha e diz, olha, não tem como eu ver o design fazendo referência ao design inteligente, que é uma teoria que é associada ao criacionismo. Ele diz, não tem como eu ver esse design sem, eu não vou saber fazer um jogo de palavras, mas que vocês vão entender, o design sem um designer. Uhum. Não tem como. É tudo bem perfeito, tudo bem organizado e tudo com um sentido então, orientado. Que evolucionista, Darwin era criacionista. Mas aí ele dá uma lapada, você falou? Sim, aí a gente volta. E aí é o segundo açoite narcísico. Você tem Darwin tirando. O que querendo ou não, ele tira. Ele diz, porque para ele realmente vai acreditar que o ser humano transcende de um ancestral comum, ele vai acreditar nisso. E aí ele coloca junto de qualquer outra espécie, qualquer outro animal. Aí é um açoite terrível. O outro açoite a gente já vai ter com o próprio Freud. O próprio Freud,
ele vai dizer que ele está açoitando a sociedade em dizer que o ser humano ele não é totalmente dono das suas ações, ele não é totalmente racional como ele se gaba a ser, melhor do que as outras espécies. Ele parte de um princípio darwinista, Freud, e ele vai dizer, olha, o homem ele é fruto de processos inconscientes e de pulsões primárias. No final, há sempre algo que nos iguala e que nos determina. Exatamente isso. E ele vai dizer, olha, o que você está querendo, a sua intenção na verdade nem é sua, é de algo que está por trás de você que domina. Então, ele dá outro açoite. A gente vai ter outro açoites ao longo da modernidade. Eu já citei um que foi o próprio Nietzsche, quando ele declara, mas aí ele só é um que atesta, ele não trouxe nada novo nesse sentido. Ele não trouxe a morte de Deus, ele declarou. Ele mesmo diz isso, olha, eu não trago a morte de Deus, eu declaro a morte de Deus. É algo que a sociedade já está fazendo. Mas foi algo que trouxe à vista da humanidade a morte de Deus. Também foi outro açoite que jogou a humanidade no materialismo absoluto, principalmente no positivismo. Então, com a declaração de Nietzsche acerca da morte de Deus, a gente vai ter esse outro açoite. Houveram outros, eu não vou descrever, já falei desse açoite. Mas aí a gente já tem uma noção de como a humanidade, né, o pensamento acerca de quem nós somos, foi sendo açoitado ao longo do tempo. E óbvio que isso resultou na mentalidade de hoje. Hoje a gente tem o resultado disso, a gente tem o resultado de todos esses açoites. No sentido ontogenético, que seria o desenvolvimento do próprio indivíduo, a gente tem desde o nascimento até a sua morte, digamos assim, uma vida normal, na velhice, vários açoites, vários desamparos e várias coisas que reforçam essas questões de sofrimento mesmo psicológico. Por exemplo, a gente tem o primeiro trauma. A gente vai dizer que Otto Hahn, que é um psicólogo, ele vai dizer que o primeiro trauma já é no nascimento. A criança chora, e no sentido simbólico, chora por se angustiar de ter saído da madre e da mãe. É óbvio que ele está falando no sentido ontogenético, no sentido simbólico. Mas existe uma explicação ao longo do desenvolvimento. Você vai ter, por exemplo, a criança saindo do útero, tendo... Eu costumo muito bater na tecla sobre isso, porque isso é um marco do nascimento, da origem do ser humano. Você tem um indivíduo saindo da madre, chorando, e a partir dali ele sente a primeira vez fome. Ele sente uma extrema luminosidade. E aí ele vai para o peito da mãe e ele sente a primeira vez o gozo de saciar a fome, de saciar um instinto, de saciar algo primário. E tudo isso vai sendo marcado no desenvolvimento do indivíduo de modos extremamente, digamos assim, marcantes. Tão marcantes que Freud vai dizer que o indivíduo ele chega a delirar, a fantasiar a nível de delírio essas soluções para esses desamparos. Um exemplo muito simples é quando, por exemplo, ele vai dizer, isso aí eu estou tendo, é tão polêmico a teoria freudiana que eu vou jogar para ele a responsabilidade, foi ele que disse, ele que se vire. Então, você tem a criança em um estado totalmente de angústia quando a mãe sai de perto. Nossa, parece que a criança foi lançada ao mundo. Mas vai morrer. Parece que vai morrer. Isso é muito interessante porque retorna na vida do indivíduo quando ele precisa, por exemplo, lembrando que as coisas são cíclicas na vida, né? Não é um retorno único na adolescência. São retornos frequentes. Um dos retornos na adolescência é quando o indivíduo precisa começar a dar autonomia na sua vida e tomar decisões. A maturidade. Alguns não conseguem. Recorre à mãe. Recorre à mãe. E aí a gente tem o que é muito clássico da nossa geração. Uma galera muito mimada. Um infantilismo muito forte. Pessoas que se ofendem muito. E querendo ou não, é o estado fragilizado de uma civilização. A gente tem, como eu falei no sentido filogenético, uma humanidade que vem sofrendo açoites acerca do próprio avanço do conhecimento. A gente tem ao longo da história do ser açoites e sofrimentos que é de desamparos e ele simplesmente não consegue superar essas angústias. E aí qualquer separação gera uma atrocidade terrível. E essa atrocidade terrível vai gerando uma ansiedade incontrolável. Os seres humanos vão ficando mais fracos. Mais frágeis. Virtuosos. Menos virtuosos. Exatamente isso. Então quer dizer que você tem dois golpes
né? Um no sentido da história da humanidade, que foi os açoites, os 3 açoites, e outro que é no sentido da história do indivíduo mesmo. Então é o cara lá de 40 anos, barbudo, que mora com a mãe, né? E não trabalha, não estuda, não desenvolveu, não construiu família, não cortou o cordão umbilical e é imaturo. É imaturo. Que é um sintoma da sociedade de modo geral. Porque se livrar da mãe, e o termo mesmo, se livrar da mãe, assassinar essa dependência com a mãe gera ansiedade, porque você vai voltar, digamos assim, fazendo essa ligação, você vai voltar ao estado primário de ser lançado no mundo. Quem é que quer ser lançado no mundo? É por isso, então, que a ansiedade se manifesta muito entre os jovens que estão naquele período de sair, entrar na faculdade, começar do trabalho, médio, começar a faculdade, não sei que curso vou fazer, porque há uma sociedade totalmente bacharelística, né? Se você não tiver um diploma você não é ninguém. Isso gera ansiedade, são golpes da maturidade. Em termos simples, direto e objetivo, é como se passasse na cabeça daquele adolescente: e agora, mãe, o que é que eu faço? Exatamente isso. E agora, amanhã, o que é que eu faço? Conversa bem freudiana. E manhã não tá lá. Manhã não tá lá. E você tem que decidir. E agora o que é que eu faço? Eu choro. Você ir no médico sozinho. Você não tem mais idade de abrir o berreiro. O que é que eu tenho? Você não tem mais idade de abrir o berreiro, como o neném faz. Então o que é que você faz? Você angustia. E essas angústias vai vindo de acordo com a maturidade fisiológica e mental do indivíduo. Nós não estamos dizendo aqui que todas as pessoas que têm ansiedade são imaturas. Mas o que nós estamos dizendo é que existe esse recorte. A gente está fazendo um recorte desse tipo de ansiedade, digamos assim, existencial. Né? Existe uma ansiedade existencial. E, assim, eu trabalho já há mais de 2 anos, na verdade, com adolescentes e jovens, dentro desse período tão importante na nossa sociedade de faculdade. Tem que ter um diploma. E é incrível. Então a gente tem aí uma quebra do funcionamento normal do ser humano, né? Agora, na teologia, a gente tem uma explicação parecida, né? Você tem o ser humano sendo criado bom, perfeito, funcionando perfeitamente em Deus, e o pecado original corrompe, né? Fisicamente, mentalmente, né? O metafisicamente o ser humano, ele parece que não funciona no mesmo patamar antes da queda. E aí você tem a teologia fornecendo uma excelente luz para entender o que está acontecendo, né? Quer dizer que o pecado original tem relação com a patologia da ansiedade, e aí entra nessas questões das pancadas que ele sofre ao longo da vida. Então nada mais correto do que dizer que a forma de solucionar isso, ou de prevenir, ou de ver uma sociedade melhor, é o homem voltar ao seu estado original. É ele se reconciliar com Deus. Não falando mais na questão da doença em si, mas na sociedade de um modo geral. Quando o homem se volta para Deus e se encontra com o Criador, ele encontra então uma transformação na Isso reflete nas ações em sociedade. Né? Exatamente. A gente vai ter um retorno do indivíduo. A solução, ela vai partir mais ou menos dessas seguintes questões. O homem precisa voltar para aquilo que desencadeou todo o problema. A resposta teológica para todo o problema vai ser a queda. Kierkegaard, o filósofo Kierkegaard, ele vai dizer que a queda pôs no ser humano, no livro O Conceito de Angústia, pôs no ser humano um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é expresso por uma angústia existencial que está em todo ser humano. E aí ele vai trabalhar sobre isso, sobre as possíveis causas, como é que ela é repassada para outros e assim vai. Mas ele vai trabalhar isso, e essa angústia existencial que Kierkegaard fala se aproxima muito do que a gente está trabalhando aqui como ansiedade existencial, certo? Como ansiedade existencial. Nesse sentido de ansiedade existencial, a gente pode falar, fazendo um link com a teologia, a gente pode falar simplesmente, para solucionar, a gente precisa, primeira coisa, não é só um problema, a gente precisa voltar o ser humano para Deus. Aí a gente já tem o ser humano se religando a Deus e tentando reajustar a base. Aí a gente tem uma influência desse ser humano que está voltando a Deus, uma influência na sociedade, para a gente reestruturar aquilo dos açoites que foi. Então a gente precisa conversar sobre darwinismo, a gente precisa conversar sobre terra plana, não. É sobre isso. Próximo podcast. Será que nós vamos gastar um podcast para falar sobre terra plana? Esse açoite a gente precisa superar mesmo,
Mas a gente precisa superar, a gente precisa entender a questão do darwinismo, a gente precisa entender sobre essa questão da morte de Deus, de uma sociedade materialista, cientificista. A gente precisa retornar ao que é verdadeiramente ciência, qual é o papel dela e etc. E o outro, aí fica mais tranquilo a gente trabalhar no sentido clínico essas questões de ansiedade. Porque o ser humano tem as suas bases agora sólidas. Por isso que o ser humano se desmantela tanto na pós-modernidade. Porque as suas bases estão destruídas historicamente, no sentido de sociedade, e no sentido de estrutura já básica, que é o que a teologia vai falar do nascimento do pecado mesmo. Então, nesse sentido, a gente pode falar de Deus em relação à ansiedade. Né? Não no sentido de que a manifestação da doença é falta de Deus, mas né? depois de uma discussão como essa, depois de analisar a história da queda da humanidade, aí sim, a gente pode dizer que, assim como os outros problemas sociais e humanos são a ausência de Deus, a ansiedade também se manifesta nesse sentido aí. Então, é realmente muito interessante a gente analisar essa questão da história da vida humana, né? Como é que a gente pode, na prática, resolver isso? Como é que a gente pode, na prática, elevar a cultura humana? Existe algum trabalho preventivo que o indivíduo pode ter para evitar ser um ansioso? Por exemplo, desacelerar o áudio do WhatsApp, né? Ter uma vida menos acelerada. Quais são as recomendações? Fazer exercício físico? Quais são as recomendações que a gente pode ter para o indivíduo ter uma vida mais tranquila, né? Numa época tão difícil? Tão agitada. Eu vou deixar, eu não vou falar mais, mas eu vou dizer só uma coisa. Curtir esse podcast, compartilhar esse podcast, já vai dar Não assistindo dois. Não assistindo dois, é verdade. Já é uma boa dica. Só na parte em que eu falar, né? Se você está com o vídeo acelerado aí, desacelere um pouco a sua vida. Eu acho que a igreja, ela precisa conversar mais sobre isso, né? Sim. A maioria do nosso público. Eu sei que você que está nos assistindo tem cristãos, tem também não cristãos que está pesquisando sobre o tema, mas o que nós estamos falando aqui é que o cristão, de um modo geral, ele precisa conhecer essa linguagem, ele precisa estar por dentro disso, né? desse assunto, porque, afinal de contas, cultura é isso, né? Cultura é tudo aquilo que a sociedade produziu, aquilo que a humanidade é e como a gente se relaciona com isso. Então eu queria que a gente desse uma palavra final para o ouvinte, né? Sobre como ele pode, qual é a primeira coisa que ele deve fazer, além de assistir o podcast, mas depois de assistir o podcast, como é que ele pode melhorar a vida dele? Começando aqui, Marcos? Eu penso que, assim, a gente pode mudar os hábitos de vida, né? Mudar os hábitos, alimentação, exercícios físicos. Coisas naturais, exatamente. Isso não exclui a questão de você ter uma cosmovisão de mundo. Como é que é a sua vida? A sua vida é para o quê? Ao que você dedica a sua vida? Porque as pessoas, voltando àquele sentido que a gente falou, né? A ansiedade, as pessoas cada vez mais doentes, também tem uma raiz nessa perda de sentido, em uma vida totalmente desregrada. Então, é importante que você busque na religião, na fé. Isso também vai ser importante para você, né? Não pode excluir isso. Você tem um porquê viver no seu trabalho, né? Amar uma pessoa. Se realmente você tem um quadro clínico, procurar um médico, não negligenciar isso, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra. Porque o tratamento, né? O tratamento, exatamente, né? E você viver uma vida tranquila, né? Então aí Bruno vai falar sobre essas coisas aí. Tentar uma vida tranquila. Larissa, no sentido mais clínico, né? A pessoa busca a terapia realmente te ajudou, né? Ela de alguma forma foi útil, ela é útil, né? Sim. É porque a gente ainda tem a visão de terapia muito errada, né, gente? Acho que a gente vai pra terapia e o psicólogo, ele vai nos dar um conselho. Só que não, o psicólogo, ele vai ajudar a gente, né, a se encontrar, exato, a se encontrar, né? Ordenar, o porquê é né? isso, ajeitar tudo que tá dentro da bagunça. Então não é o psicólogo que vai fazer o trabalho por você. É você que vai fazer o trabalho. O psicólogo, ele vai estar ali só lhe ajudando. Então, uma das dicas, né, quando eu fiz a terapia, foi que ela me deu uma pessoa totalmente desorganizada. E por eu ser desorganizada, eu fico ansiosa, porque eu tenho muitas coisas pra fazer e termino que eu não faço nada.
Então, uma das coisas que as pessoas que são desorganizadas, né, e que desenvolvem ansiedade é fazer listas. Metas alcançáveis, Sanguínea, ela é lógico. sanguínea. Para você que não entendeu o termo sanguínea, assista o podcast sobre Temperamento. temperamento. Que vai ser lançado. Será lançado. Desacelerar, porque a gente vive num mundo tão acelerado e coisas que a gente antigamente fazia simples, né? E a praia simplesmente vê o mar. A gente hoje raramente vai. Esse negócio de Né? contemplação Esse da negócio de natureza. contemplação da não tem, né? natureza não existe mais. E é um conselho bíblico, Na né? Federal tem, né? É um conselho bíblico. Olhem os pássaros, né? E tem um estudo que fala que você contemplar a natureza, você parar e contemplar algo, diminui ali os seus sintomas ansiosos. Tanto é que quando a pessoa tem crise de ansiedade, né, Bruno? Uma das técnicas é você parar de olhar para você e você contemplar o que tem fora. Por exemplo, coisas que eu posso tocar, coisas que eu posso ver. Ou seja, o contemplamento, né, o contemplar é algo que diminui a ansiedade. Então veja, em relação a isso que Gabriel falou, da contemplação, dessa capacidade de parar e contemplar a natureza e de ter um tempo do ócio, as pessoas parecem que não têm mais essa capacidade de parar e permanecer sozinho consigo mesmo, né? Um indício de um espírito bem regrado, de conseguir parar e contemplar a natureza ou ficar no ócio ali. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande de ficar sem fazer nada. Quando eu paro para fazer alguma Pois eu coisa. gosto muito de fazer nada. Pra mim, fazer nada é ótimo. E olha que eu sou o vagabundo profissional, né? É professor, é vagabundo profissional. Mas assim, a gente perde essa capacidade devido a essa aceleração de estar sempre tendo que fazer alguma coisa. Isso é um sintoma, apesar de não ser patológico, mas já é uma coisa ruim pra gente, de sempre estar tendo necessidade de fazer algo. E isso, Marcos, a gente consegue ver com a chegada da tecnologia, né? Como a gente falou no início. A tecnologia nos condicionou a ter algo muito rápido a todo instante. Então, assim, coisas pequenas que a gente conseguia fazer antes, que era esperar uma resposta, hoje em dia, se a pessoa não responder, a gente já liga. Então, a gente não consegue mais parar, né, e não fazer nada. Porque, na verdade, a gente não tá fazendo nada, a gente tá fazendo algo. A gente tá tendo um tempo de qualidade pra gente, né? A gente tá tendo um tempo precioso e a gente não consegue mais, né, separar esse tempo. Porque a gente acha que tá sendo inútil. A gente está condicionado a sempre estar fazendo algo útil para a sociedade. Então, quando a gente acha que vou ficar aqui sentado sem fazer nada, só vendo o céu, eu estou sendo inútil. Na verdade, eu não estou sendo inútil, né? Eu estou cuidando de mim, estou tendo um tempo precioso. Existe uma necessidade muito grande do ser humano se sentir inútil e triste por não estar fazendo nada. Sim. Tem um autor chamado Tim Ferriss, que ele escreveu um livro que é o Trabalho 4 Horas por Dia, e ele fala exatamente disso. Ele diz, olha, você não precisa estar fazendo uma lista de tarefas para ocupar o seu tempo para se sentir útil. Você pega aquela lista e aquilo que for essencial e que só você pode fazer, você faz e trabalha. O que outra pessoa pode fazer, você delega. E depois de delegar, você aproveita a vida. Então ele fala de uma espécie de aposentadoria... Fiquei sem ação agora. Que calma, abençoado. Então, faz parte. Então ele fala de uma espécie de aposentadoria constante, né? Pequenas aposentadorias ao longo da vida, porque a história dele é essa, ele passa uma vida viajando e ele delega tarefas, funções, ele aproveita muito a internet para isso. Então veja, uma ferramenta que nós temos para ter mais tempo, contemplar mais e aproveitar mais a vida, se torna, na verdade, uma ferramenta que destrói a nossa vida. Então, eu gostaria que você levasse essa mensagem desse podcast. Desacelere sua vida, folgue mais aquilo que você pode delegar para outras pessoas, tente viver uma vida mais regada, mais tranquila, para que você possa, então, viver adequadamente, né? E aí, Bruno, tem últimas considerações? Tenho. A primeira consideração é se volte a Deus. A primeira coisa que eu tenho a dizer, se volte a Deus, porque todos os problemas é a partir da queda do homem. Então, você precisa se reestruturar como ser espiritual. Você é um ser espiritual, você tem uma alma, você tem uma conexão com Deus. Então, volte-se para Deus. Primeira coisa. Depois, você precisa identificar, no caso eu estou falando para um público,
que já está adoecido, né, ou já está em processo de adoecimento, você precisa identificar se esses sintomas são sintomas, você vem sentindo esses sintomas, e aí uma grande dica que eu dou é se se essas questões têm atrapalhado a sua rotina no sentido de coisas diárias, se tem atrapalhado o seu trabalho, se tem atrapalhado o seu relacionamento com esposa, namorado, filhos. Se atrapalhou, já é um indicador gritante para você procurar uma ajuda profissional. Outra coisa, tenha um momento para você. É incrível como isso é tão simples. É tão simples, mas as pessoas não têm um momento para si. Chega até ser clichê. Chega até a ser clichê. Mas para. É só parar. Não que é só parar, você vai ficar curado. Mas é só parar como um sentido preventivo. Muitas vezes... O prazer, ele também é algo bom, né? Sim, prazer... exato. É uma culpabilidade terrível que as pessoas vivem hoje em dia. Como se parar, respirar e dizer, eu preciso descansar. Aí vem aquele sentimento de culpa. Aproveite enquanto você não está em um estado patológico. E no estado patológico, você não consegue se livrar da culpa. A culpa está ali presente, porque é patológico. Mas enquanto não é patológico, preserva isso. Se obriga a parar. Enquanto não é patológico, quando está dentro de um estado normal, respira. Literalmente respira, se concentra na respiração. Às vezes muitos cristãos têm um preconceito muito forte com meditação. E a gente... Você que diz que meditação é coisa do diabo, tá aí a dica contra a ansiedade. Eu trabalho... Vem logo aquele lá, né? Eu trabalho com a questão de meditação no sentido amplo do que é meditação. Então, oração é uma meditação, porque quando você ora, você para. Os salmistas meditavam, né? Você fala com Deus acerca de coisas internas, você reconhece quem você é, você assume defeitos, e ao assumir defeitos, se você for sincero e busca melhorar, você vai tentar melhorar aquela questão. Então, se alguém que não é cristão, tá ouvindo esse podcast, mas eu não acredito em Deus, ora. Na pior das hipóteses, no sentido ateu da frase, na pior das hipóteses, você vai estar criando um ambiente de saúde mental maravilhoso. Se ele não existir, você não perde nada. Não perde nada, é a probabilidade de Pascal. No mínimo, você vai estar ganhando alguma coisa aí. Então, para esse momento, aproveita para orar, para louvar. O louvor, no sentido psicológico, colocando assim de lado, não desprezando, mas analisando separadamente a questão espiritual, mas no sentido psicológico é maravilhoso, porque é um momento também que você para, né? Que você respira. Tá vendo aí? Que No seu momento cuidar de si, não vai botar funk, né? Funk proibidão. Uma música... O funk proibidão, né? Então, gente, é disso que nós estamos falando. A gente precisa ordenar nossa vida para poder realmente ser feliz e buscar os nossos objetivos. Esse foi mais um episódio Fé e Cultura. Não esqueça de curtir, compartilha esse vídeo, manda para sua tia, manda para sua prima, manda para aquela pessoa que está enfrentando problemas de ansiedade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber os nossos vídeos e ativar o sininho para você ser notificado do nosso conteúdo. Deus abençoe você e até o próximo podcast.